Ele adora cerveja também. Mas não é esse o assunto, então olha só o gabarito desse cara. 3, 2, 1. Marcel, o que é a hipnose e o que ela pode ajudar as pessoas num período como esse de pandemia? Uau! Seja bem-vindo, meu amigo. Caracas! Boa noite, Léo. Boa noite, Cauê. Como é que você consegue tempo de estar nessa live com todo esse mundo de coisa que você faz, cara? Cara, é muita coisa, né? Muita coisa, mas não tem tempo não. A gente vai se desdobrando, né? Gente, boa noite, gratidão por esse convite. Estou muito, muito feliz por estar aqui com vocês. E, Cauê, fora de série que você fez aí. Né? Mas foi show. Isso só revela a nossa idade, na verdade. Só revela a nossa idade, na verdade. Mas, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apresentar esse cara de forma bem legal, né, Cauê? Então, vamos lá. O homem dos gatilhos mentais. Mas antes disso, eu vou pedir para o pessoal que está curtindo, que sempre acompanha a gente, vai lá, se inscreve, né? Curte, a gente precisa disso. É importante para a gente essa tua curtida, né? Você divulgar o nosso trabalho. Isso é extremamente importante para todos nós, né? Então, vamos lá. Cara, é muito engraçado, né? O Marcel Moreira, né? O homem da sugestão, cara. É muito legal. Esse cara, eu não estou brincando. Ele nasceu em Santa Rita do Passa Quatro e hoje mora aqui em Ribeirão. Mas, dá uma olhada. Ele é técnico em informática, ele é web design, ele é bacharel em comunicação social, ele é especialista em gestão de mídias digitais, ele está cursando agora imagem e ação, fiquei fantástico, apaixonado, quero conversar com ele sobre isso. Aí, de repente, é um hipnoterapeuta, cara. Isso é uma diferença muito grande, né? Consultor de marketing digital, e ele tem um fator hipnótico, né, que é a Renata e a Valentina. Esses são os seus fatores de hipnose mesmo. Apesar de ser um cara que não para um minuto, ele faz uma coisa que eu adoro também fazer, porque de vez em quando eu chego em casa e faço a mesma coisa que ele, né? Esfrio a cabeça. Então, apaixonado por Netflix, adora assistir uma série, fazer churrasco com um amigo para descansar a cabeça, merecidamente descansar a cabeça. Muito bem, esse é o cara que a gente vai bater papo, vai conversar e vai conhecer de agora em diante. Então, vamos para o nosso café expresso, perguntas que não querem calar, mas é um oferecimento de quem, Cauê? Nossa querida Etos, essa plataforma fantástica aí que nos ajuda a otimizar o nosso tempo, né? E eu tive o prazer de visitar o QG junto com o Marcel, né, Marcel? Show de bola lá, né? Lindo demais. Muito lindo. E pessoal, gente boa. Eles são muitos queridos, todos eles, toda a estrutura, tudo é querido. E essa estrutura, ela nos ajuda a otimizar o nosso tempo, né? Principalmente nós que somos artistas digitais, que trabalhamos com imagens, né? E precisamos divulgar e não temos que passar tanto tempo na frente do computador. Então, por exemplo, a Lídia Muradas, que é uma fotógrafa
renomada, hoje ela tem que divulgar o trabalho dela pelas redes sociais. Ela precisa o quê? Ter a Ethos para facilitar o quê? O tempo dela de ficar postando. Em vez de ela ficar o tempo todo ali, ela concentra YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, posta tudo de uma vez, vê, né, nas redes sociais os atendimentos, né, aquilo que é curtido, que é engajado, os comentários, já replica as respostas por ali, não precisa ficar logando todas essas redes, e depois tem um relatório muito legal de todas as redes num único lugar. Então, a Ethos oferece o Café Expresso. Então, vamos lá. Então, Café Expresso, a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje, né? E é uma coisa que eu tenho bastante curiosidade para saber a resposta dele. Então, eu gostaria de colocar assim, o neurocientista Antônio Damasio, né, no livro O Erro de Descartes, ele explica por que toda e qualquer expressão racional está, na verdade, fundamentalmente baseado nas emoções. É muito interessante isso, gente. Ou seja, eu achei fantástico isso, né? Ou seja, quando o tigre te ataca, não há tempo para você ficar raciocinando, né? Se ele é branco com listas pretas ou preto com listas brancas. A coisa é correr, né? Ou seja, um dado comandado pela emoção para a sobrevivência. Ou seja, corre, porque senão você morre. E se pensarmos, né, em hipnose, que é uma técnica composta de uma série de instruções preliminares e sugestões, então nós podemos dizer, né, que os publicitários e marqueteiros, principalmente hoje em dia, adoram essa técnica de gatilhos mentais para fazer o quê? O pessoal comprar. Então, a minha pergunta é: você acredita que todos têm a consciência de que estão manipulando o consumidor e que isso acarreta uma responsabilidade tanto dos publicitários como marqueteiros? Léo, acredito que sim, né? Nós, na nossa formação, nos nossos anos de graduação, nós aprendemos, né? Teoria das cores, aprendemos gatilhos mentais, entendemos técnicas para conseguir colocar nas peças, né, tudo isso para atrair o cliente. Então, todo publicitário tem consciência. Agora, é um dos motivos que eu estendi mais esse meu conhecimento, né? Procurei saber sobre hipnose, sobre neurociência, porque tem muita mais coisa envolvida dentro de tudo isso, né? Mas sim, né? Todo publicitário tem essa responsabilidade, mas muitas vezes só usa direcionado mesmo a peça para ela funcionar da melhor maneira possível para o cliente que ele está atendendo. Então, eu vejo que ele, sim, tem uma certa responsabilidade, tem uma certa consciência, mas ele sempre tem que buscar um pouco mais, porque ele está atingindo, sim, essas pessoas, né, positivamente ou negativamente, né? Então, é minha opinião sobre esse assunto. Eu sou muito ruim de nomes, né? O Cauê vai dar risada aí que eu cito as coisas, mas não sei os nomes. Mas eu não me lembro se é o Leão de Wall Street, um filme que retrata a manipulação. Como que é? Não é leão? Urso? Eu não lembro. Deus, só mudou o bicho. Mudei o bicho, eu não lembro qual que era. Era um cara assim. Versus aquele outro filme que o cara tinha um filho, vendia máquinas e superou, acho que é A Procura da Felicidade, alguma coisa assim, também não lembro o nome. E ali você tem dois filmes extremamente importantes, os dois com o poder da manipulação, da sugestão, dizendo um sobre fazendo o mal e um fazendo o bem, né? Os dois procuravam vender, né? Quando você, hoje me preocupa muito, né, quando você fala assim, cara, os gatilhos mentais, que ficou extremamente famoso hoje em dia, né, o marketing digital depende disso. Será que realmente todo mundo aí que está engajado está pensando que você pode estar manipulando a pessoa para comprar alguma coisa que ela não precisa?
que ou seja, nós tínhamos antigamente cópias, né, ou textos fantásticos que explicavam, convenciam os caras, mas explicavam a necessidade. E hoje você acaba sendo meio iludido sem saber, né? Você acaba comprando sem saber. E eu acho que isso é um perigo, não é, Marcelo? Sim, o Steve Jobs fez muito bem isso, né? Criar algo que a gente não sabia que a gente precisava. E é interessante, né? Mas a partir do momento que a gente entende que a hipnose ou gatilhos mentais é algo natural do ser humano, nós vivemos o tempo todo hipnotizado. Na verdade, na hora que eu estou hipnotizando, eu estou tirando a pessoa de uma outra hipnose, para ela enxergar melhor, ela se ver por dentro e tudo mais, né? Aí eu dou os dois exemplos muito claros, que é dirigir nosso carro da casa para o trabalho e não perceber o caminho que a gente fez, né? Ou mesmo lá, né, o nosso hobby, assistir uma série, um filme, a gente sabe ali que tem uma atriz, tem um ator, mas a gente se emociona, dá risada, chora. Então, a partir do momento que a gente traz isso para a consciência, né, a gente entende melhor isso. Tem uma técnica muito bacana, que é legal de falar, que é o IE7, que consiste em a gente buscar da pessoa 3 sims, um atrás do outro. Isso é muito feito pelos técnicos, pessoal de vendas e nós publicitários. Então, se você busca 3 sims, um atrás do outro, e em seguida lança uma oferta, a tendência da pessoa dizer sim para você é muito grande. Então, sim, né? Existem várias coisas que a nossa vivência, o nosso inconsciente acaba tomando decisão por nós. Se a gente for para algumas teorias da neurociência, eles explicam que antes de a gente tomar uma atitude, tomar uma decisão, ela já foi tomada pelo nosso cérebro muito antes. Cara, você sabe que eu tento isso e a Cris me corta um pouco, né? Quando eu estou fotografando modelo, eu chego para ela e falo assim, você pode colocar o cabelo do lado? Ela fala sim. Você pode erguer o braço direito? Sim. Você pode virar para o lado esquerdo? Sim. Tira a roupa? Não. Aí. Poxa. Mas é Esse é o verdade, Léo. né? Eu penso muito nessa responsabilidade que a comunicação tem, né? A comunicação no geral, não só a publicidade ou o jornalismo, mas toda a nossa... Uma coisa que eu aprendi no mestrado, que foi muito legal, é o que faz os homens serem diferentes dos outros animais, né? É que nós temos... Essa é a única diferença, é que nós temos a capacidade de convencer o outro. A gente consegue fazer com que pela comunicação, mude o hábito de alguém, né? Então, olha só que interessante, né? Então, a questão inteligência não porque eu sempre pensei assim, né? Não, nós somos inteligentes, não é a inteligência. Tem os golfinhos, você tem outros animais que têm um nível de inteligência muito grande, mas nós somos os únicos que conseguimos convencer, né? A mudança de hábito, isso é muito curioso. E a comunicação tem esse papel, né? A gente tem que tomar cuidado com a forma que a comunicação anda, e a nossa responsabilidade como professores, né, é como instruir a usar essa ferramenta de uma forma correta, né, para que gere venda, mas para que gere outras necessidades, né? Então, a neurociência está aí, como o Marcel disse, e eu acho que isso é muito importante, né, a gente conhecer sobre isso. Marcel, eu quando moleque, né, cara, eu vou contar assim, quando me falaram isso, eu falei assim, nossa, será que é verdade? Hoje eu entendo, mas era comum nos cinemas antigos você ter um frame dizendo coma pipoca. Sim. E, né, o filme continuava e de repente o pessoal começava a levantar para comprar pipoca. Isso foi proibido, né? Quer dizer, por lei é proibido que você faça isso. Mas o poder da sugestão, né? O poder que acho que é mensagem subliminar, não é? Se eu não me engano, foi a Coca-Cola que fez isso, se eu não me engano, né? Que o frame era tão rápido, né? Que o subconsciente, né? O inconsciente recebia aquela informação, como hoje com as cores, né? A gente pega as cores quentes, os fast foods, aquela vontade de comer, né? Na hora do almoço, tá com fome, enfim. O Silvão também fez isso no SBT, né? Jequiti. Isso é. A caruda, né? Verdade. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, Cauê, vamos à frente.
E vamos então para o Tira-Gosto, Cauê, que é um oferecimento de quem? Tira-Gosto é um oferecimento de... do Grupo Luz. Nós mesmos oferecemos, né? O que é o Tira-Gosto para aqueles que estão assistindo pela primeira vez? O Tira-Gosto é um momento entre uma pergunta e outra que a gente tem um gostinho diferente, né? Uma vantagem. E o Grupo Luz está oferecendo no Tira-Gosto o quê? Nós vamos ter um encontro, é o sexto encontro do Grupo VIP. É um grupo, é um network que a gente tem. Nesse network existe aprendizado, nesse network existe troca de experiências, nesse network existe o quê? Instrução. E nesse network a gente vai falar, nesse encontro fechado, que é gratuito, mas você precisa se inscrever para que a gente consiga, através do Zoom, fazer essa troca de experiência. Como que você se inscreve? grupoluz.com.br/encontro VIP. Então, grupoluz.com.br/encontro VIP, você é redirecionado para a página do Simpla, onde você vai se inscrever gratuitamente. Dia 12 de agosto, às 8 horas da noite, o tema desse encontro é profundidade de campo no seu negócio. Então, a gente vai discutir um pouquinho os diferenciais quando você entende da profundidade de campo e como isso pode impactar no seu negócio, certo, Léo? E o mais bacana, que eu adoro enfatizar, é que não é um curso. Isso é um bate-papo que a gente, logicamente, escolhe um tema, a gente encaminha esse tema, mas, eu tenho aprendido tanto nesses encontros, ou seja, um monte de gente dando palpite, dando opiniões, e aí você... vendo gente assim, gente que está começando e ela acaba te ensinando porque ela está fazendo uma experiência. Isso é muito bom, é muito gratificante. Cara, eu tenho adorado. E esse bate-papo agora, então, vai ser fantástico. Ok. Esse bate-papo é da fotografia à edição. Eu coloquei o link no chat, quem está assistindo ao vivo, ou quem está assistindo pelo YouTube, no chat do YouTube, está lá o link, grupoluz.com.br/encontro VIP. Aqueles que estão ouvindo pelo podcast, grupoluz.com.br/encontro VIP. Se inscrevam. Legal. Então, vamos lá, né? Vamos para a segunda pergunta, né? Que é um oferecimento de quem, Cauê? A segunda pergunta é um oferecimento de... uma revista que a gente adora muito, que é a Fotografe Melhor, a maior revista na área fotográfica na América Latina. E o recado dessa semana da Fotografe Melhor é que já saíram os finalistas do Grande Prêmio Fotografe 2021. Vai lá no site da Fotografe Melhor, entre nesse banner principal, dá um cliquezinho ali e vejam as fotos incríveis. Aproveitem para se alimentar de referências para as fotos futuras de vocês. Aproveitem, são lindas. E você, Marcelo, agora que você está fazendo imagem em ação, você vai ter que começar a ler essa revista, porque ela na verdade, é até bacana, em todos esses 2 anos aí que a gente está com o Luz Café, é muito interessante que, basicamente, todos os nossos entrevistados se criaram com essa revista, né? Ela tem uma função muito grande na formação do fotógrafo brasileiro. Legal, Cauê. Então, vamos lá, né? Então, vamos para a nossa segunda pergunta. E essa segunda pergunta eu acho muito forte. Eu acho extremamente importante entender que a pandemia deu um avanço extraordinário nesse mundo digital, né? As compras, vendas, informações, diversões, até mesmo a saúde corre muito bem nesse processo digital. Tem um monte de gente se cuidando, se tratando, né? Tendo consulta pelo processo digital. Porém, o levantamento da ONU, há pouco tempo, mostrou que 46,4% da população mundial não tem acesso à internet.
E nesse ponto, o Brasil até que está bem, né? Porque podemos afirmar que o Sul é abastecido de uma rede fantástica. Mas nós temos ainda 30% da população quase offline e algumas regiões, quando online, cara, com muita dificuldade, precariedade, né? Trazendo, assim, uma desigualdade social muito grande quanto às oportunidades de competitividade que, na verdade, são nulas nessas regiões. Então, sem dizer que os equipamentos estão cada vez mais caros, ou você troca de carro ou de computador, né? Impossibilitando, assim, um montão de gente que receba as mesmas informações que exigem tecnologias extremamente avançadas. Então, minha pergunta é: a publicidade tem se mostrado preocupada com isso, com essa diferença digital? Com toda essa mudança, né, Léo, que você comentou aí, né? Toda essa mudança para a gente, para todo mundo, né? O início dessa pandemia só trouxe mais essa separação, né? Trouxe mais essa diferença, esse descaso aí com as pessoas que não têm, né? Vamos dizer, uma classe um pouquinho melhor tem o celular ali, né? Mas com uma velocidade de acesso à internet muito precária. E outros tantos não tem nada, né? E aí eles dependem disso para estudar, dependem disso para... o estudar o que a gente mais se preocupa, principalmente com as crianças e os adolescentes. Então, assim, a publicidade, por estar mais online, né? Ela está nesse meio e acaba não atingindo, né, muita gente. Então, a publicidade tem mostrado essa preocupação? Eu não vejo muito, não. Pelo menos a brasileira, eu acredito aí que tem, eu vejo algumas ações, mas muito pouco. A gente tem que melhorar muito quanto a isso. Porque um dia desses eu vi uma mãe, e eu comentei com essa mãe, falei assim, bom, teu menino deve estar tendo aulas online. Ela falou assim, tá, nós não temos computador em casa, ele tem aula no celular. Cara, imagina isso, né, cara? Como, né? Isso porque ele tem ainda o celular e muita gente que não tem, né? Então, mas eu fico preocupado, né, porque se todo publicitário hoje ele está extremamente preocupado com o que eu estou brincando sempre agora com todo mundo, né? Os orgânicos da vida que era de comer, os carrosséis que era de brincar e os embaldes que era para colocar leite, e agora o pessoal fazendo isso de uma forma, né, basicamente a única forma de se vender. Cadê o acesso disso para as pessoas que não têm essa comunicação e que, na verdade, devem estar deixando um mercado muito grande que não está sendo avisado, porque você não pode negar que essas pessoas também comprariam, né? Então, é uma força também de compra que está sendo deixada de lado. Não quer dizer que ela não tem internet, que ela não tem um poder aquisitivo de compra, né? Exato. Muita gente que não tem o celular, pegando a internet do vizinho, que muitas vezes não tem internet, o preço da internet é muito caro, né? E é interessante lembrar aqui da pirâmide de Maslow, a pirâmide que está presente na psicologia, que a gente também trabalha com ela quando a gente tem alguma disciplina voltada ao comportamento do consumidor. E a pirâmide de Maslow começa com a base dizendo que o ser humano precisa necessariamente e primeiramente das necessidades básicas, aí depois ele chega lá no topo, que é as coisas que ele quer para ele como conforto. E aí até brinco, tem até um meme na própria internet, que colocaram mais uma na base, que é uma tomada e o Wi-Fi. Cara, Hoje ninguém vive sem, né? Nós tivemos um cliente ontem que ele fez uma reforma na loja dele, né? Fazia um ano e pouco ele não ia. A grande reforma dele, ele colocou tomada em todas as mesas. Por causa de carregador, né? Cara, ele vende um produto que é consumido ali na loja dele, no momento de alimento, e aí ele percebeu que a pessoa não senta mais se não tiver uma tomada e não tiver conectada com o mundo, né? Fazia um tempo que eu não andava de ônibus, eu andei no começo desse ano, fui fazer um curso, com distanciamento, tudo certinho,
E eu não tinha percebido que agora nos assentos tem a tomadinha ali no ônibus para você conectar e ficar com o celular carregado no ônibus. Achei sensacional. Ô, Cauê, você lembra quantas viagens de avião que a gente ficava louco que as tomadinhas dos aviões nunca funcionavam? Não, e quando você pega numa ponte aérea, você vai de um lugar para outro, aí você tem a conexão, e aí um avião tem, outro não, né? Aí você fica... Aí sim. Aqui, ó. Ó, tem uma galera aqui, hein, cara? A Dani tá aqui. Olá, Dani. Legal, O Gilberto Borges. Boa noite. Ô, louco, meu! Uma cirurgia. Não foi queria uma perder esse cirurgia. encontro. Que privilégio, olha lá. Mas ele fez a cirurgia ou ele passou pela cirurgia? Ah, então. Boa pergunta. Mas mesmo assim é um pós-operatório, né? Ó, o Cleito falando, tomadinha USB ali do ladinho. Sabe quem passou por aqui? Ah, quem chegou, né? O seu aluno querido, que você puxou a orelha ao vivo aqui, ó. Ah, chegou atrasado. Ele vai ter que escutar, ele vai ter que rever essa aqui para entender por que eu dei uma puxadinha de orelha nele. Um grande abraço para o Marcelo, direto do Japão, assistindo aqui com a gente também. O Juliano tá aqui, ele falou que ele assinou Etos, olha só. Ele conheceu aqui e está assinando e está adorando. Que bom, que bom. A Renata, um beijão para Renata, nossa parceira de churrasco, né, Marcelo? Só aí. Ai, querida, muito bem, muito bem. Olha lá, passei por ela e acabei de chegar no quarto. Uau, ô louco! Então, energias positivas, galera. Muito. Isso aqui a energia do Luz com Café é tão grande que vai até aliviar qualquer dorzinha que você tiver aí, cara. Muito bem, muito bem. Cauê, então vamos lá, vamos para a nossa. Então, anota aí, cara, que é um oferecimento. Um oferecimento de quem? De quem? 3, 2, 1. Cadê você? 3, 2, 1. Aqui. Turma. Tacaderode. Constante evolução. São para quem? Para aqueles que são inquietos. Então, a Caderode não tem jeito, cara. A Caderode, cada vez mais avante, mais à frente de todos os escritórios aí. Inclusive, chegou até em Belém, pai. Chegou até em Belém. Olha aqui, ó. Cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não, não vou mostrar agora, não. Vou até esperar um pouquinho. Não, acho que eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora. Tem um cara, que, assim, eu acabei de falar, o André Rendeiro, eu falei que eu ia falar dele aqui. Ele é um instrutor da Adobe, é um educador da Adobe. E olha só, até ele, olha só, 3, 2, 1. Até ele, nós temos aqui, ó, usando Caderode, direto de Belém. Olha que linda essa Caderode azul. Tá vendo? Que legal, O Vinícius tá louco por uma dessas. Olha os detalhes. Mas não tem jeito, né? Essa é uma... Ó, eu tô aqui na minha, a Cris tá na dela, e realmente vocês não acreditam a diferença que faz isso para quem fica sentado o dia inteiro. Né? Que não é meu caso. Né? Não é bem o nosso caso. Mentira, gente. Mas como a gente... assim, eu fico muito tempo em pé, mas quando eu sento na cadeirote, gente, é sem explicação. Assim, tipo, é um conforto, é relaxar, é saber que eu estou assim, com uma postura legal, entendeu? Então, isso é fantástico. Gente, o que vocês têm que entender é assim, aquilo que o Grupo Luz se associa, né? Que ele faz parceria, na verdade, é o que a gente acredita. A gente só usa realmente o que a gente gosta, a gente só fala daquilo que a gente gosta. E essa foi uma empresa que conquistou a gente de uma forma muito simples, né, Gabriel? Ô pai, ó, e vamos fazer o seguinte, nós não vamos mais dar depoimento. A gente tem um time aqui, ó, uma galera que usa Caderode. Então vamos fazer o seguinte, fazer uma brincadeira. Turma, cada um de vocês que tem uma Caderode e está nos assistindo, dê um depoimento aqui no chat, né? Uma frasezinha para a gente mostrar para essa galera que assiste
que realmente isso é verdadeiro, porque vocês estão usando o Cadeirode como nós, tá bom? Olha lá, É isso aí. E, legal. pai, Então, vamos lá. para frente, né? E o Anota Aí, Cauê, começa com o quê? É isso que eu ia falar, ó. A Cadeirode oferece o Anota Aí, por quê? Porque eu tinha que mostrar que o André Rendeiro recebeu a dele, ele acabou de receber, então ele mostrou no post dele lá em Belém, hein? E ele participou do Tantos Pixels. Olha ele ali, ó. Ele foi um dos entrevistados nesse último bate-papo, que foi o bate-papo Desistir ou Persistir? Turma, vocês precisam assistir esse episódio. E aqueles que não conhecem, anota aí. tantospixels.com.br, está disponível no Spotify. E eles possuem o quê? As lives que eles gravam pelo Spotify ao vivo no YouTube, no canal do YouTube. Então, pesquisem aí Tantos Pixels no YouTube. Vira mais um slide, pai. Não, mas Cauê, eu quero falar uma coisa antes, porque na verdade esse cara, ele fez e eu persisti, né, em comer açaí com farinha d'água e Peixe filhote. E peixe filhote. E amei, mas foi culpa desse cara, de tanto que ele falou pra gente de como devia comer. Adoramos, legal. Então vamos lá. Aí o que eu ia dizer é o seguinte, ó, a galera já está respondendo aqui, ó, uma frase da Cadeirode, ó. Davi Albuquerque colocou assim: comodidade é estar sentado numa Cadeirode, tá vendo? E aí, turma, é o seguinte, então a gente está falando dos Tantos Pixels, então anote aí Tantos Pixels e anote que segunda-feira, dia 12 de julho, às 8 horas da noite, o próximo tema ao vivo dos Tantos Pixels é Vida de Freela, com o George Rutherford. Então, o George, que é um caso de sucesso, que eu sou fã desse cara, ele começou na Seagulls Fly e hoje ele é o retocador para o mundo. Ele vai falar, junto com a galera dos Tantos Pixels, sobre essa vida de freela, essa vida de sucesso, essa vida de casos, né? Como é, né, você atuar numa área dessa forma, que é você ser um profissional liberal autônomo, né? Então, que é um tremendo profissional, né, Cauê? Total, eu sou fã dele, sou fãzaço. Desde quando eu me conheço por gente na área de edição de imagem, sigo ele. Esse é o cara. Segunda-feira, dia 12 de julho, ele estará junto com nossos queridos Pixels, que é o Lucas Aldi, o Thiago Negrete e o Lian Parma. Um beijo para vocês 4, ok? Tem mais tantos Tem mais, né? Tem mais, anota aí. Então, além dos Tantos Pixels, anote aí. Conversei com o Rodrigão hoje, ele está frenético lá, vários trabalhos, vários mentorias, e tem vagas disponíveis no curso dele, que se chama Know-How, né? E o curso dele, ele pega na mão e te ensina da fotografia à edição, né? Se você é avançado ou básico, entre em contato pelo direct dele no Instagram. Então, Rodrigo _de Magalhães no Instagram e faça uma solicitação ali de orçamento, veja como funciona a dinâmica, está sendo um sucesso. É só você acompanhar o feed dele ali, o history dele, que você vai ver o que ele está fazendo. Você sabe disso, né, melhor do que ninguém, que algumas pessoas conseguem transmitir melhor do que outras pessoas. E o Rodrigo é um desses caras, né? Ele é gostoso falar com ele, né? É gostoso ouvir ele explicar. Então, é um cara que eu bato palmas a vida inteira, um cara muito legal. E anote aí, o Luz com Café, ele também é ao vivo, porém, nós divulgamos pelo YouTube e pelo Spotify. Então, pesquisem qualquer plataforma de podcast, Luz com Café, se inscreva no canal e assista tanto esse episódio quanto os anteriores. Né? Então, anota aí. É simples assim. Vai lá no Spotify ou em qualquer plataforma de podcast e escreve Luz com Café. Você vai entrar no nosso canal e você vai assistir todos os episódios. Nós estamos no 54º, pai. Olha só que legal. Nossa. Meu Deus. Que legal, que bacana. Então tá bom, mas tem mais, né, Cauê? Anote aí também, o nosso querido Alexandre Kise, o Papa do Photoshop, fez uma live incrível sobre do briefing ao projeto final no Photoshop,
envolvendo criatividade, imagem e publicidade, com a participação especial do Claudir. Conta aí, Marcel. Ele falou de você, agora é a sua vez de falar dele. Conta aí. Claudir é o querido, eu conheci ele há pouco tempo aí, e ele falou que conhecia, ele mexe muito com Photoshop, né? Conhecia um pessoal, falei, poxa, ó, o Grupo Luz e tudo mais. Aí ele já tinha ouvido falar e agora a gente vê essa live acontecendo. Mundo pequeno, né, Cauê? Pequeníssimo. Eu acho que pessoas do bem, né, energias positivas se conectam, né? Então, Exato. a gente tem uma família da edição, da fotografia, da comunicação, e olha que coincidência, né? O destino. Muito, muito, muito legal mesmo. Ó, o Gilberto tá falando aqui, ó, foi muito boa a live do Alê. Valeu. Muito bom. Então anota aí, Ale Kizzy Live e assista a live passada. Além disso, Grupo Fotopro, que também é do Ale Kizzy. Então, assim, se você quiser conhecer mais sobre edição, se você quiser se profissionalizar, ser um expert no assunto, Fotopro. É só digitar lá, www.fotopro.com.br. Inclusive, tem uma action de pele mágica que todo mundo que eu faço mentoria, eles me perguntam assim, Cauê, eu queria que você me desse uma dica de tratamento de pele. E aí eles falam assim, eu comprei a ação do Ale Kizzy. Aí eu falo, ai meu Deus, que dica que eu vou dar? Essa ação resolve tudo. Né? Então, olha lá, tem a action de pele que o Ale Kizzy, ele produziu com muito carinho para facilitar o tratamento de pele. Então, acessa lá, anota aí, fotopro.com.br. E esse, né, a gente não pode deixar de falar que o Alê é aquele cara que consegue passar uma informação de forma, nossa, deliciosa, né? Escutar o Alê falar, escutar o Alê ensinar é um prazer sempre, né? Sempre. Cara, esse cara é demais. Legal. Acho que ele é o papa do Photoshop, né? Ô, Cauê, mas sabe de uma coisa? O pessoal não pode perder que tem alguém que enxerga além do óbvio. E, na verdade, vai ser a nossa próxima entrevistada no Luz com Café. Daniela Rosário, cara. Essa menina vocês vão ter que conhecer, porque ela tem um dom que poucas pessoas têm, né, Cauê? Exatamente. Então, pessoal, anota aí. Esse é o último recadinho nosso. A gente faz muita questão. Eu vou até compartilhar aqui no chat, ó, o link, ó. Agora ficou mais fácil. Você digitar lá, grupoluz.com.br/luz com café, você já vai ser redirecionado para essa página, que é o quê? É a próxima live. Aciona o lembrete lá, já deixa uma curtida e se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Então, grupoluz.com.br/luz com café. Eu quero ver vocês agora aqui. Aproveita o link, aperta o botão direito, nova aba, e já ativa o lembrete lá para o nosso próximo Luz com Café. Eu já deixei disponível a live para vocês não esquecerem. E aí no dia o YouTube lembra vocês, tá bom? Então o link está no chat aqui e vai ficar no descritivo da live. E vamos dar uma dica, né, Cauê? /Luz com Café. E vamos dar uma dica, porque ela tem uma coisa muito legal com os anormais, lembra? Mas eu não vou falar mais do que isso, é só isso. E a gente vai saber daqui 15 dias. Eu vou dar uma segunda dica. O Ale estava doido para chegar essa live. O Ale estava desde o começo do ano. Cauê, quando vai ser a live da Dani? Quando vai ser a live da Dani? E a Dani estava fazendo um curso. Ela não podia fazer a live com a gente. Mas a gente conseguiu! E a live legal! Então vamos lá, Cauê. Vamos para o Café Expresso. Perguntas que não querem calar. E um oferecimento de quem? Da Maco, o nosso anjo da guarda das luzes do estúdio e da estrutura que nos fornece. Eu não estou lendo, não, eu estou só trazendo pelo coração. Eu falei, o que é isso? Você não decorou com essa frase? É que ela é tão querida, né, que você tenta trazer emoções do coração. Por quê? Porque pra gente, né, a Maco, sem ela, como é que a gente ilumina e fotografa, certo, Léo? Olha, hoje eu dei um curso, né, uma mentoria para uma pessoa que está fazendo fotografias de produtos
de enfeite, de decoração, que ela vende na loja dela, uma grande loja. E eu estava mostrando através de luz contínua, né? Foi muito engraçado, porque ela pegou e falou assim, não acredito que eu já podia ter feito isso há muito tempo, né? Pô, como é fácil produzir isso. Então, é óbvio que hoje, com esse mundo digital, que a gente estava batendo papo, é óbvio que a grande diferença para você vender o teu produto é a imagem. E você ter um equipamento que facilite a tua vida, né? Ou seja, ter uma luz branca, né? Ou ter uma luz igual ao que o teu sensor precisa, isso já é uma grande vantagem, além da quantidade, né, e qualidade dessa luz. Muito legal. O Marco está sempre presente com a gente. Então, vamos lá, vamos para a terceira pergunta, e eu vou aproveitar essa pergunta dizendo assim, Marcelo, a gente tem aqui, o Cacalo está aí, mas tem uma galera que dá aula, né, e que gosta, né, e se preocupa com esse problema que eu vou abordar agora e que eu acho super importante. Inicialmente, né, o caos seria interpretado como o vazio, ou o ar, que preenchia o espaço entre a terra e o éter, o céu superior. Mas eu acho muito legal. Hoje eu poderia descrever o caos, né, retratando o sentimento dos professores de publicidade. Porque eles estão buscando informações de todos os lugares para preparar seus alunos para o futuro, porque ele está muito conturbado, tem muita coisa acontecendo. Então, minha pergunta é: os alunos estão conscientes que a faculdade é apenas um pontapé inicial? Léo e Cris, eu acredito que alguns, sim, são poucos, né? Mas outros chegam na faculdade ou com nenhuma base, não sabem o que esperar dela, e outros acham que ali, com aquela 1 hora, 1 hora e meia, enfim, 4 horas, juntando todos os conteúdos daquele período que a pessoa está ali na faculdade, ela vai absorver e conseguir estar preparada para o mercado de trabalho. Eu já discuti isso, né? A gente já bateu um papo, eu e o Cauê, sobre isso, né? E a gente tem a felicidade de ter essa experiência também da parte profissional do mercado para unir com a teoria, unir com as bibliografias, com os teóricos. Então, alguns alunos chegam e não percebem que dali, naquele período, eles têm que sair e procurar outros cursos, procurar ler, procurar já estagiar, já entrar no mercado de trabalho para aprender. Eu tive a felicidade de fazer isso logo no meu primeiro ano. Outros não estão esperando, né? A teoria é muito para eles. Então, assim, existem vários tipos de aluno. O aluno que está preparado e gosta, é apaixonado, né? O Cauê, com certeza, foi, eu também sou, né? Nós somos. E aí a gente gosta da prática, a gente gosta da teoria, a gente vai a fundo. Meus professores achavam que eu era o aluno mais chato, porque acabava a aula, eu saía pelo corredor perguntando e mandava mensagem. E não era nem essa fase que a gente conhece hoje, né, de grupo de WhatsApp e tudo mais, Drive, né, e essa tecnologia que a gente tem hoje. Então, assim, o aluno ele tem que perceber que ali é muito pouco, ali ele precisa consumir aquilo e procurar muito mais fora da sala para poder ser um bom profissional. Eu tenho essa visão e penso muito assim também, aqueles que vão na onda, né, porque é necessário às vezes, né, você procurar cursos técnicos e não faculdade, ou aqueles que procuram já no mercado de trabalho uma prática pela experiência do parceiro ali, ou o colega de trabalho. Mas se a gente parar para pensar, esses que entram dessa forma no mercado de trabalho, a longo prazo, ele se aprofunda no teórico. Não tem jeito. Se você conhece a prática, você vai procurar a teoria. E aqueles que entram pela teoria, no futuro eles vão ter um resultado na prática também. Então eu acredito que são momentos diferentes, né? São ondas diferentes. E a gente percebe muito essa preocupação quando a gente fala do sistema de ensino, né? Que o sistema de ensino ele tenta o tempo todo encaminhar o aluno
para a prática. É que em alguns momentos o aluno está preparado para a teoria, e ele não quer aprofundar a prática naquele momento. E outros, eles se envolvem tanto na teoria quanto na prática desde o primeiro semestre, né? E é o que o Marcel disse, né? Eu também sou dos porquês, né? A minha esposa fala muito isso, que tudo eu quero saber o porquê. Né? Então, isso vem do meu pai, porque meu pai tem outro inferno nisso. É tudo por quê. Quer saber por que chama isso, da onde que veio, né? Então, a gente tem esse viés do se aprofundar no assunto para poder ensinar. Isso é prazeroso, porque a partir do momento que a gente entende que adquirir conhecimento é você estar à frente de alguma coisa, né? Você vai querer cada vez mais adquirir mais conhecimento. Eu percebo isso na leitura, né? O livro. Se a gente for ver algumas histórias, né, da Idade Média ou da própria igreja na época da Idade Média, né, vindo da Idade Antiga para a Idade Média, né, essa transição, onde a igreja teve um papel muito forte e ela tentava adquirir conhecimento e criar conhecimento pela escrita, né? E alguns gostam de ler mais, outros gostam de ler menos, mas aqueles que gostam de ler estão ali tentando cada vez mais consumir informação para não satisfazer só a vontade de conhecer mais, mas para evoluir, né? Então, quando você estuda ou você trabalha, necessariamente você vai adquirir conhecimento, né? E a faculdade, ela tenta apresentar esses dois viés. Hoje, né, eu e o Marcel, a gente dá aula na mesma faculdade, que é a Estácio, e eu tenho muito orgulho de dar aula lá pela estrutura que a Estácio ela nos fornece, não só como professor, mas para os alunos que estudam lá. A gente foi para a Adobe, nós fomos para a Record, a gente encaminha os alunos para estágio, então isso é muito legal, e é uma pressão que a faculdade nos dá, né, Marcelo? Exatamente. Eu fico feliz aí, né? Porque no meio de uma pandemia e com todos os cuidados possíveis, eu vi a galera indo aí para o estúdio, colocando, né, a teoria na prática. Isso é muito bacana. Eu conheço N profissionais que não foram para a faculdade, são muito bons nas funções de diretor de arte, as partes mais práticas, né, da publicidade. Mas a faculdade é muito importante, você faz network, você conhece pessoas do ramo, do mercado. Eu tenho professores meus que são clientes meus, são amigos até hoje. Então, eu acho que é muito válido. Você nunca para, a gente nunca para, né, Cauê? Não para. A gente vai estudar pro resto da vida. Eu tenho o inverso também. Eu tenho alguns clientes que começaram a estudar, né? A gente tem a Nina, por exemplo, que ela veio da prática, ela começou a fazer trabalho aqui, fazer aulas com a gente, fez o curso extensivo com a gente, né, pai? E ela começou a fazer estágio agora, ela começou a fazer faculdade, né? O Rogerinho é exatamente igual. Ele começou a fazer cursos com a gente desde o básico, começou a fazer o extensivo, começou a fazer os passeios, começou a fotografar, tá ganhando dinheiro com fotografia, mas ele começou a fazer estágio também. Olha que só que legal. Não, não é estágio dele. Mas ele Talvez você está me ouvindo? Também. Eu tô. Tá bom. Muito bem, aqui tem um pequenininho aqui no nosso áudio, mas tudo bem, dá para a gente escutar aqui. Mas nós temos alguns problemas, assim, você trabalha com um cliente que a gente trabalha bastante também, né? E a gente sabe que o cliente tem uma exigência muito grande, que ele é diferente de quando você tem esse trabalho na faculdade, que você escuta a teoria na faculdade, e de quando ele te passa o briefing e começa a pedir alguma coisa para você. E eu me lembro de um fato que uma aluna nossa, ela pediu estágio, ela estava na faculdade, na UNAERP, pediu estágio aqui com a gente, né? E ela, foi muito engraçado, na primeira semana que ela estava fazendo estágio com a gente, nós estávamos no meio de uma sessão, eu cheguei para a menina e deu um probleminha no estúdio e precisava passar um pano, né? Que é comum, coisas que acontecem no estúdio. E eu pedi para ela, né? Eu cheguei para ela e falei assim, você pode passar um pano? Eu estava perto do cliente, ela falou, não, eu não estou fazendo estágio para isso. Óbvio que eu pedi que ela subisse, não desceu mais, nunca mais vi essa menina.
Mas ainda nós temos uma relação de que a faculdade vai te dar a formação para você sair de lá, trabalhar, abrir a porta, atender o telefone e já oferecer o serviço para o cliente. O que não é verdade, é óbvio, né? Nunca foi. E agora, pior ainda, porque nós temos milhões de caminhos diferentes, né? Com certeza, né? A prática e começar humilde também, né? Vamos ali, né? Vamos aprender aos poucos, vamos... dentro de uma agência, né? Eu fui assistente e fui aprendendo também. Então, tem que ser assim, né? Aos poucos e sempre... Ó, tem uma pergunta curiosa aqui do Davi Albuquerque, ó. Assim, quando o aluno tá muito difícil, Marcel, você hipnotiza ele? Se fosse tão fácil, né? Mas a hipnose... A explicação da hipnose é muito simples, né? Foco, concentração, imaginação, isso eles têm de sobra, mas tem que ter permissão. Então, se eles não entram na minha, não tem jeito. Mas alguns sim, alguns você tem que fazer aquele jogo de cintura. Hipnose é comunicação. Então, se você comunica bem, se você se conecta e faz o famoso rapport, você consegue contornar essas situações. Então, toda hora, se não está... Né, opa, vamos chamar atenção aqui, fazer abordagem diferente. E dá para... Não precisa hipnotizar. A hipnose também acontece de olhos abertos e só se comunicando também. Então, um pouquinho, vamos dizer assim que sim, acontece um pouco de hipnose. Mas tem hora que eu tô com a Cris e ela tá no celular dela, eu acho que ele hipnotiza mais do que qualquer outra pessoa, porque ela nem me escuta. Nossa, que absurdo! Quem vê pensa que eu só fico no celular, gente. Eu fico trabalhando. Mas uma curiosidade, né? Eu já fui, e por 2 vezes, tentaram me hipnotizar, tá? Uhum. E eu não fui hipnotizado, não consegui, né? Mas depois fiquei sabendo que algumas pessoas têm maior dificuldade para isso ou não. Mas na pergunta isso influi? Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma dificuldade para ser hipnotizado, quer dizer que eu não sou um cara que pego as sugestões e aceito, e faço uma tentativa mais lógica, ou não tem nada a ver? Quando a gente diz que a pessoa entrou nesse processo de hipnose, ela abaixa a faculdade crítica, o fator crítico, que é a razão, né? Tá muito racional, pensando no que está acontecendo no agora. Pode ser, né? Existem outras pessoas, assim como você, Léo, que estão mais... estão evitando ali, tem um bloqueio. Mas todo mundo é hipnotizável, claro, alguns com níveis maiores, outros menores, mas também a pessoa que quer hipnotizar, ela tem que usar da comunicação. Porque no final das contas, toda hipnose é uma auto-hipnose. Quem está se permitindo é você mesmo. E aí o que acontece? Do outro lado, a pessoa, ela tem que ter algumas características. Por exemplo, sabe quando o Cauê era pequenininho, talvez ele bateu o pé ou se machucou, e aí foi você ali, deixa eu dar um beijo que sara, Cauê. Foi lá, beijou e o Cauê, sarou. O Léo era uma pessoa ali né? Que legal. Uma pessoa que impõe as coisas. Então, não pode chegar qualquer pessoa e já ir hipnotizando. Né? Tem que estar acontecendo aquela comunicação, aquela confiança, esse rapport, aquele E7 de pedir os sims para a pessoa, tirar as dúvidas para você não ter nenhum medo da hipnose, aí sim você vai entrar no processo. Aí um dia eu vou ir para garantir que você vai ser hipnotizado algum dia. Aí, tá vendo? Nossa, cara! Ele me hipnotizou. Foi o pé e a mão. Foi. E aí eu não conseguia tirar do lugar. Não conseguia. E eu vi um aluno dele, né, que ele também hipnotizou lá, que ele fez o aluno achar que ele estava tomando coisa com álcool, porque ele não podia tomar com álcool, né? Lembra disso? Isso é legal, Léo. Isso é legal. E estava tomando lá, uma delícia. Muito bom. Vamos passar por essa experiência, então. O Cacalo falou, adoro, e ele fez uma pergunta aqui. Você sabe qual é o antônimo de caos? E aí, pergunta pra gente. Ele falou, adoro. Acho que estava falando alguma coisa aqui. Ele fez essa pergunta.
Tem para ele E aí? responder. Cacalo, É a quarta pergunta não do pensei Luz com nisso. Café hoje. É a quarta pergunta. É a quarta pergunta do Luz com Café. Responde aí pra gente, Cacau. Vamos lá, vou esperar ele responder. Estamos esperando, Cacalo, pelo amor de Deus. Ele tem que tirar a mão. Aqui pela pesquisa, o Antônio tá clareza, ordem, organização, hierarquia, ordenação, arrumação, disposição, distribuição, posição, ordenamento, arranjo, esquema, formação, composição, colocação, conformação, arranjamento, tamanho e método. Eu imaginei isso, né? Cacalo é um grande mestre, Marcelo. É um dos caras que eu mais respeito em fotografia aqui no Brasil, né? Ele é um cara, além dele ser um cara extremamente capaz naquilo que ele faz, é um cara muito humano, é um cara que a gente respeita demais pelo ser humano que ele é. Né? Olha o que o Gilberto disse, ó, ordem e método. Eu acho que na nossa conversa, acho que era isso mesmo, para você, para que serve, né, a hipnose e tal, para você rearranjar, né, através de métodos, trazer ordem, né, do caos, né, Mas o nosso aluno, né, eu tenho visto isso e eu tenho medo disso, porque tem gente, Marcelo, que está comprando. Eu cito, é uma pena que eu não possa falar qual é o curso para todo mundo lá verificar, mas tem um curso aí oferecendo, e uma das chamadas dele é: seja fotógrafo assista essa aula e seja fotógrafo profissional. A aula tem 30 minutos. Eu nunca vi alguém desvalorizar tanto a minha profissão como aquele cara. Né? Agora, tem muita gente que está acreditando nisso. E ele acredita que realmente ele assistindo 30 minutos, 40 minutos, uma aula de, seja lá, de 2 horas, ele possa se tornar alguma coisa. Então, tal como você falou, você vai na faculdade, por mais que você fique 4, 5 anos na faculdade, ela nunca vai conseguir dar toda a experiência prática, principalmente prática, que o aluno precisa. Então, ele precisa se esforçar, ele precisa entender que ele tem que sair de lá e aprender todo dia. Né? Se o Cacalo estiver nos ouvindo, ele sabe, ele fala isso, eu falo, o Cauê fala, você fala, todo mundo. A gente não aprende todo dia. Todo dia a gente fica estudando. Eu aliás, estou chegando num ponto que estou de saco cheio de estudar, mas aprendo todo dia. Eu tomei coragem, fui para minha segunda graduação, então a gente é meio doido mesmo, né? Tem que ser doido nessa área que a gente trabalha. A gente tem que ser pulsado. Né? Detalhe, tem que fazer segunda graduação e fazer mestrado ao mesmo tempo. E dando aula. E trabalhando, além da aula, em projeto. E com a Valentina ainda, né? Valentina, né? Valentina hipnotizando ele o tempo todo. Eu fiquei com medo, mas eu vi uma fotinho de uma criança com um casaquinho que era uma coisa super linda, e falando assim: o frio está chegando. Mas como não estava o nome dela lá, mas, cara, eu acho que era ela. Ela sim, mais novinha. Linda demais, que legal. Muito bem, então vamos lá, Cauê, vamos para a próxima etapa, que na verdade a gente está pedindo para essa galera que está assistindo a gente aí para curtir, né? Para deixar um like aí, para ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, que é importante para todos nós, né? Quanto mais pessoas estiverem aí junto com a gente, mais divertido, mais gostoso vai ficar esse trabalho. Ok? Ok. E vamos lá, então vamos fazer o seguinte, vamos para o café quente. Eu adoro essa parte, aliás, essa é a melhor parte, que é um oferecimento de quem, Cauê? Tá. Tá bem que uma das maiores players na área de monitores de alta performance, né? Então vocês que dependem de uma visualização com fidelidade, né, para que você veja aquilo e ele saia
nas mídias digitais ou nos meios impressos com uma certa qualidade visual, né? Então, aquilo que você edita ali, você fotografa, você tem certeza que aquilo vai sair, você precisa ter um monitor de alta performance, calibrado, gerenciado. E a Bank, ela é responsável por isso. Esses monitores de alta performance, eles vêm calibrados de fábrica, né? Isso que é interessante. É lógico que com o decorrer do tempo você precisa estar fazendo checagens e recalibrando, mas o interessante é quantos monitores você conhece na vida que vem calibrado de fábrica. A Bank. Então, esses monitores SW, que são monitores para fotógrafos, eles são calibrados de fábrica. Olha só que legal. Então vamos ver se alguém sabe o que eu falo sempre da Bank. Cara, quem sabe o que eu falo sempre? Todo programa eu falo que... Bank. Bank eu quero. Meu Deus do céu. Ai, quanto tempo eu vou ter que falar isso até chegar o meu Bank. Cara, legal. Mas vamos lá, vamos para a primeira pergunta do Café Quente. Você sabe como funciona, né? É uma resposta na lata. Então, vamos lá. Dá para hipnotizar a mulher da gente para ela não sentir o cheiro das pingas e só ter a dor dos tombos da gente? Sentir a dor dos tombos da gente? Que pergunta bacana. Dá. Mais ou menos. Dá sim. Olha isso, Marcelo. Vai ter que me ensinar. Essa pergunta. Mas quanta coisa eu queria. Meu Deus do céu, quanto queria resolver lá em casa. Muito bem. Agora me explica. É verdade que o sorriso da sua filha te hipnotiza? Teve alguém que falou não, ó. Teve alguém que falou não, ó. Eu acho que não é só sorriso, né? Tudo nela me hipnotiza, né? Filha não tem nem palavras, então é sorriso, é chamar de pai. A minha esposa que acabou de comentar que sabe que cada semana ela me dá um apelido, né? Às vezes ela brinca que eu sou filho dela, então é sensacional, né? Então hipnotiza sim muito. Você sabe que eu brinco sempre com todos os meninos que vão casar, né? Que casaram e têm filhos, eu brinco sempre assim que depois de um determinado tempo, isso já deve ter acontecido com você. Você não consegue mais lembrar de como você era sem filho, né? Eles assumem tanto que eu não levantar para cobrir um dos filhos, né? É uma coisa assim, não levantar no meio da noite e falar, será que está tudo bem? Não sei o que, uma coisa que eu já sei, mas não fazer. Né? Então é engraçado como o filho tem esse poder de mudança na gente. Né? Viu, Cauê? Eu não ia deixar de falar. Né? Muito bem. Coloca a blusa, Cauê, coloca a blusa. Pula pra piscina, tá quente, pula, não tá gelada não, vem cá, pula. Muito bem, e me diz o seguinte, alguma vez você levou fumo do Raf ou só você curtiu um charuto com o Raf? Eita. O Marcão e o Rafael são queridíssimos, viu? Já levei muito fumo, eu acho que eu e mais um lá, fomos os únicos que já levamos suspensão por chegar atrasado. Aprontamos muita coisa ali. Muita. Mas grande. Mas a maioria das vezes é um ambiente maravilhoso e, sim, curtia mais e cheirava mais o charuto do Marcão. Era o tempo todo lá, principalmente de sexta-feira. Ele tinha todo um ritual de sexta-feira, né? Acho que continua até hoje. Faz muito tempo que eu não vejo mais, mas eu tenho um carinho muito grande por eles. Vai ser avô agora, um queridão. Vai, que legal, que legal. Eu ia até falar isso, é só para deixar meu pai com mais. Não quero ouvir, não. Melhor nem pensar, né? Marca a Cláudia, você a voz. Que legal. Um dia nós vamos falar isso ainda, né? Quem sabe? Vamos lá. Me diz uma coisa. Ensinar ou fazer? O que dá mais trabalho? Olha, fazer dá trabalho, mas ensinar dá mais trabalho. Eu percebi agora, ensinando online,
é muito mais trabalhoso, o planejamento é maior, mas o gostoso do ensinar é que você aprende, quer aprender alguma coisa afinco, ensine, né? Então, quando você está ensinando, você tem certeza que você tem aquele conhecimento, você vai lá e adquire cada vez mais aquele conhecimento. Mas o fazer dá trabalho, mas o ensinar é mais gostoso, prazeroso. Mas sempre falei para o Cauê, a gente a gente viajava o Brasil inteiro aí com os cursos, aí acabava o curso, nossos cursos chegamos ao ponto de ter curso sexta, sábado, domingo, né? E aí eu chegava no domingo cansado com ele, a gente voltando, eu falava assim, nossa, esse final de semana eu aprendi mesmo, cara, nossa, né? Porque o cara que dá aula, ele vive aprendendo. Às vezes você faz 1/10 daquilo que você já sabe, né? Mas ensinar é uma coisa muito prazerosa mesmo. Né? Uma arte, né? E o que o Marcelo falou é a maior verdade mesmo, né? Quando você está ali no trabalho, fazendo, te ocupa tempo e atenção de um jeito. Quando você está ali ensinando, e seu trabalho é ensinar, o seu tempo para preparar a aula, para estudar sobre o assunto, para estar no momento do ensinamento e para você avaliar, ele é muito mais extenso e a sua atenção, ela é múltipla, né? Porque você não está olhando só para aquilo que você está fazendo, você está olhando para aqueles que estão recebendo, para o que está acontecendo, e normalmente você não ensina para você ensina para 30, 40, 50 pessoas. Aí você imagina online, você abriu uma sala, né, Marcelo, lá no Teams. Infelizmente, na distância, a maioria dos alunos querem ficar de câmera fechada e no mudo, então parece que você está falando para a tela. Então tem esse desafio também, né? Você fala mais, enfim. São os desafios da tecnologia. Exato. Eu vi que o Fábio fez uma questão aí que eu acho que é interessante ele responder, viu, Cauê? O Fábio fez assim, ó, ele gostaria de tatuar o nome da namorada dele, mas a esposa dele não gostou. Como é que fica? Hipnotiza, pô. Olha, com a hipnose dá para tirar a dor da tatuagem, dá para ela ver outra tatuagem por um tempo pequeno, depois não tem jeito, não dá para ficar o tempo todo. Você vai entrar mal nessa. Eu acho que ele tinha que hipnotizar o juiz também, depois da ação de separação. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Muito bem. Vamos lá. E agora me diga, né? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é mais difícil de entender, aluno ou cliente? Olha, Léo, a briga é boa aí, hein? A briga é muito boa. Porque tem alunos difíceis e tem clientes bem difíceis também, né? Eu acho que aí no decorrer, os dois, não tem um ou outro, já tive alunos difíceis, reparo muito duro, né? E clientes também. Então, para a gente que já trabalhou com diversos tipos de cliente, diversos tipos de aluno, né? Com diversas classes, tipos de aluno, é complicado. Tem alunos difíceis, mas tem muito aluno bom. Eu acho que a maioria dos clientes são difíceis, né? Porque existe aquele sobrinho, né? Que faz também, mais barato, de outro jeito. E os alunos bons compensam os ruins, os difíceis. Eu tenho uma observação que, assim, todo aluno é um cliente. E todo cliente passa a ser um aluno. Porque o que vem de cliente legal, sem saber, e você acaba ensinando ele a forma certa, né? Muito bom. Agora, eu acho que eu concordo com muito você. Boa essa, viu, Cauê? Muito boa. Mas você sabe que eu ainda, né, penso assim, porque o aluno, no mínimo, ele está disposto, né, ou ele está ali para aprender. E o cliente, na maioria das vezes, ele vem com uma formação errada daquilo que ele está pedindo. Né? Esse é o grande problema. Né? Então, olha lá, legal. Mas quando o seu cliente se comporta como seu aluno, isso quer dizer confiança, legal. Exato, exatamente. Muito boa colocação, viu? Concordo plenamente. E o aluno também, né? Quando o aluno está disposto a ser aluno, né? E essa eu acho que é a maior responsabilidade do professor. Né? E uma das coisas que eu sempre falo é que o diretor de arte, né? Vamos dar nome aos bois mesmo, né? Na verdade, o diretor de arte, às vezes,
Eu adoro, tem um montão de diretores de arte aqui em Ribeirão, no Brasil, que a gente trabalha, que são caras fantásticos, sensacionais. Mas tem uns carinhas que eu tenho vontade de pegar a máquina e falar, toma aí, ó, fotografa você, que besteira que eu estou fazendo aqui, né? Por questão de peso, eu seguro, você bate, né? Porque eles entendem mais do que a gente. E isso eu acho que é uma nova geração que está vindo, eu sei de tudo, eu sei tudo, né? O que me preocupa um pouco também com esses clientes né, que sabem mais do que todos nós aí juntos. Muito bem, muito bem. Então vamos, né, Cauê? Vamos lá para aquele momento que é super importante, que a gente vai colocar mais pó nesse café, que é a dica do dia, né? Que é o oferecimento de quem? Do maior evento de Photoshop da América Latina, o Photoshop Conference, que aconteceu 17 e 18 de maio esse ano. Então fiquem atentos que em breve será aberto novas inscrições para pré-venda do evento. Isso significa que, se você se inscreve com antecedência, você tem descontos maiores, ok? E ele que oferece, né, o Photoshop Conference, que oferece a dica final do Marcelo. Muito bem, então, antes só falar assim, o Photoshop Conference já me está dando arrepio, porque você já percebeu, Cauê, que está chegando perto do próximo, cara? Então, meu Deus. Nossa, já passamos do meio do ano, daqui a pouco nós estamos ali estudando de novo para o próximo ano, mais legal. Então vamos lá, Marcelo, eu vou deixar com você, porque a dica é sua. Legal, Léo. Eu poderia dar várias dicas aqui, né? Sempre lembrando que a gente não sabe de tudo, mas o que a gente sabe bastante coisa. Então, acho que a primeira dica, eu queria falar em relação a imagens. Eu também sou web designer, também os meus clientes trabalham e crio websites. A primeira dica é os clientes e você que quer fazer seu site, ou se você já tem seu site no ar, ter todo o cuidado com a imagem na questão do peso, né, da qualidade do peso, seja o e-commerce que precisa de mais uma imagem para dar detalhe, dar aquele zoom. Então, isso é bacana, tá sempre atento. E o peso mesmo, o quanto de kbyte ali ela tem, né, para ficar mais leve e todos os usuários conseguirem visualizá-la. Então, é uma dica aí de web design que eu acho que é muito válida, para todo mundo que presta atenção nesse quesito. E a última é em relação aos seus clientes, a entender neuromarketing, entender essa questão de gatilhos mentais, procurar. Depois eu posso deixar algumas referências para a gente postar nos comentários de livros legais, importantes, que falam também de programação neurolinguística, para você conhecer a fundo como se comporta o seu cliente. Né? O que faz ele comprar X e não comprar Y, né? Como funciona o cérebro do seu cliente diante do seu produto, diante do seu serviço. Então, essas duas dicas de hoje. Show de bola, show de bola. Nada como falar com professores, né? Cara, isso é muito bom. Marcelo, eu vou fazer o seguinte, cara. Você sabe, eu não preciso nem falar. Você sabe que você mora no coração da gente. O Cauê, logicamente, tem muito mais contato com você, mas o carinho que ele fala de você é muito grande. A gente tem carinho também. Mas você é um cara que eu gosto muito, que eu admiro demais. E eu quero te agradecer muito por ter participado desse bate-papo aqui com a gente, né? Falando que eu não vejo a hora de acabar esse trem aí para a gente poder tomar uma cerveja junto, para poder abraçar de uma vez por todas, né? E eu quero, mais uma vez, agradecer em nome do grupo, né, a tua participação e dizer que foi um bate-papo delicioso, muito gostoso. E vou mandar a Cris aí para você falar para ela não ver o cheiro da pinga. Mas a Renata já falou que isso não funciona, não é? Já vi que na tua casa isso não funciona, não vai funcionar aqui. Não, como ele disse, você tem que deixar, você está disposto. Está disposto. Obrigado.
Obrigada, Aproveitando viu, o espaço, Marcelo? ó, acessem Legal, marcelmoreira.com.br e acessem também hipno016.com.br. Então, hipno016.com.br e marcelmoreira.com.br. Eu queria agradecer rapidamente aqui, viu, Léo e Cris, obrigado pelo convite, obrigado. A gente já se esbarrou aí diversas vezes, eu tenho mais de 7 anos de docência entre o técnico e os cursos de graduação e pós, e vocês, prontamente, sempre que eu precisei que vocês fossem até lá para palestrar, para fazer um workshop, vocês sempre estiveram por lá. Eu fui aluno de vocês em 2010, ó, já faz 10, quase 11 anos, né, que eu passei por imagens híbridas. Já substituiu o Cauê em aulas aí, então eu gosto de vocês demais também. E o Cauê não tem nem o que falar, irmãozão. Estamos sempre tomando um chopp, fazendo um churrasco e sempre juntos. Essa amizade continue aí para todo Que sempre. bacana. Gratidão. Obrigado mais uma vez. É uma honra para a gente estar podendo bater esse papo aqui, como todos os papos que a gente bate em todos os corredores da faculdade, todos os churrascos e todos os lugares. E você, sim, é o instrutor número 1 aqui do estúdio quando eu não posso estar presente. Então, isso também é um ponto importante para os alunos saberem, né? O Marcel me substitui em cursos do Photoshop, do Lightroom. Então, é uma honra. Muito obrigado, viu, Marcel, por toda essa confiança e por toda essa amizade que a gente tem a esse tempo, né? Que não é curto, não. Desde a Ético, lá do Magazine Luiza, lá atrás. Não vamos revelar também Não tanta revela idade. a Assim. pelo amor de Deus. Isso aí. Então, valeu, muito bem, pessoal. Muito bem. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. E a gente se vê na próxima. Então, a vinhetinha de saída aqui, quer ver? Cadê você? Você, 3, 2, 1. Tchau, pessoal. Tchau.